E o São Paulo, né, jogou na terça-feira e ontem, na quarta-feira, todo mundo já se reapresentou para iniciar a preparação para o jogo contra o Botafogo. O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta quarta-feira após o empate contra o Milionários e iniciou a preparação para a partida contra o Botafogo. O Dorival Júnior comandou a atividade no CT da Barra Funda. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra os colombianos fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT da Barra Funda, enquanto os demais jogadores foram ao gramado. A atividade foi dividida em 3 etapas. Na primeira, os atletas participaram de um aquecimento com exercícios de mobilidade e fundamentos técnicos. Na sequência, houve um trabalho de ataque contra defesa. Os nossos crias de Cotia, alguns deles, como Igor Felisberto, Nicolas, TT e o Rian Francisco, participaram da vitória do São Paulo contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quarta-feira e, consequentemente, não treinaram com o elenco profissional. Tá? Esses garotos aí, por ter jogado ontem contra o Criciúma pelo Sub-20, não participaram do treino na Barra Funda, então ontem eles não estavam aí junto com o elenco do São Paulo. O elenco do São Paulo volta aos trabalhos na manhã desta quinta-feira, no penúltimo treino, antes do duelo contra o Botafogo, que acontece no próximo sábado, às 5 horas da tarde, no estádio do Morumbi, tá bom? Tem um treino de quinta-feira hoje, mais um na sexta, aí o Dorival encerra a preparação aí para o jogo importantíssimo contra o Botafogo, que tem que vencer. São Paulo está a 7 partidas sem saber o que é vencer, e esse jogo aí é muito importante, porque a gente já vem numa sequência grande de vitórias, somando todas as competições, e pelo Brasileiro também tem umas 3, 4 rodadas que não vence. Então, tem que voltar a vencer o jogo em casa, no Morumbi, entendeu? Tem que vencer essa partida contra o Botafogo. Beleza, rapaziada? Bom, vamos avançando aí, bora falar sobre o assunto aí, rapaz, da madrugada que ninguém entendeu nada, né? Terminou aí. Que é sobre a situação do Dória, tá? Pediu rescisão de contrato com São Paulo. Segundo o André Hernan, o Dória pediu uma rescisão de contrato com São Paulo após ameaças de torcedores aos seus familiares. O zagueiro conversou com a diretoria do São Paulo e discute a sua saída. A situação ainda está indefinida. O jogador ficou muito assustado com a perseguição que recebeu e sequer treinou hoje, tá? No caso, ontem na representação que a gente acabou de comentar aí. O jogador teve uma semana para esquecer. No final de semana, errou um passe que acarretou em um gol na derrota para o Fluminense. Errou o passe e virou o rosto, né? Um negócio assim que eu nunca vi na minha vida. Uma irresponsabilidade absurda. Alguns dias depois, contra o Milionários, ele errou em um lance que acabou em um gol do adversário e ainda cometeu um pênalti. Realmente, a semana dele, olha, meu amigo, eu não sei se na carreira dele teve uma semana tão bizarra, com tanto erro, igual ele teve nessa semana. Aqui tem 2 pontos. Primeiro, como a gente já tinha comentado, eu falei assim no pós-jogo contra o Fluminense, que o Dória não podia mais jogar pelo São Paulo depois que ele fez. Até comentei, Dorival, tá chegando agora. Primeira coisa a se fazer é não escalar o Dória. Ele tinha que ficar na geladeira depois que ele fez. Primeiro ponto. O Dorival coloca ele de titular contra o Milionários. Foi uma tragédia. Tipo assim, não tem justificativa alguma o Dorival escalar ele como titular contra o Milionários. A gente viu o que aconteceu. A gente viu que não tem condição dele jogar. Agora, tem outro ponto, tá? Ele joga mal, falhar, acontecer com ele tudo que aconteceu, ou melhor, fazer tudo que ele fez nesses últimos 2 jogos, não significa que tem que ir nas redes sociais ameaçar a família do cara. Ameaçar o pai, a mãe, o filho, a filha, tem nada a ver com a outra. A gente critica o jogador, fala que ele não tem que mais jogar, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é ruim, não sei o quê. Isso aí a gente pode fazer, que a gente está criticando o jogador de futebol e criticando o que ele faz ou deixa de fazer no campo. Eu fico imaginando o que o cara tem na cabeça. Caramba, o Dória jogou mal, falhou, entregou a paçoca.
vou nas redes sociais da mãe dele. Quem que é a mãe dele? Vou procurar a mãe do cara, vou procurar a filha do cara, a irmã do cara e vou ameaçar. O que tem a ver com... Eu não entendo um negócio desse, cara, eu juro. Como é que pode um negócio desse? Não faz o menor sentido isso, cara. Entendeu? Isso é crime, irmão. Fazer ameaça para a família do cara. O que tem a ver uma coisa com a outra? Isso é um absurdo por completo. Uma coisa é criticar o cara, que não serve, que é ruim, que é isso, que é aquilo, tudo bem. Agora, ameaçar a família do cara é demais, né, cara? Tipo assim, isso aqui não tem nada a ver com futebol, é crime, entendeu? Tem nada a ver com futebol, tem nada a ver com o jogador, né? Porque aqui você tá partindo já pro lado pessoal da família do cara, que não tem nada a ver com o jogador de futebol, tá? A mãe dele não tem nada a ver, a irmã, a filha, o filho, o pai, ninguém tem nada a ver com o que ele faz no campo, tá? E isso é um absurdo. E isso, infelizmente, não acontece de agora. Isso acontece, irmão, né? Desde que tem rede social, infelizmente, isso acontece bastante. O jogador receber ameaça, ficar assustado com isso, né? Um absurdo fazer isso aqui. Lamentável, tá? Lamentável. Tô aqui, irmão, repudiando isso. Agora, um ponto também que eu acho importante, tá? Repudiei, ameaça à família, isso é um absurdo, um crime, tá? Ponto. Agora, pedir rescisão de contrato no primeiro momento ruim já é demais também, né? Vamos ser sinceros aqui, tá? Não concordo com a ameaça, em atrás da família do cara, isso tudo é um absurdo, tem que ir pra polícia e o caramba quatro. Agora, pedir rescisão aí no... Pô, o cara jogou 2 jogos ruins, vou pedir rescisão? Acho também um pouco demais, mas enfim, cada um faz o que bem entende aí. Repetindo, é um crime, um absurdo, lamentável fazer isso com a família do cara, só para registrar aqui de novo, tá? Porque eu falei, pô, já vai pedir rescisão no primeiro momento ruim? Não justifica, evidentemente, uma coisa com a outra, tá? É um absurdo isso aí, um crime por completo, e a tendência é que ele saia de São Paulo agora, tá? O jogo foi terça-feira, na quarta, que foi a apresentação, ele nem treinou, entendeu? Aí temos uma atualização. Segundo o Gabriel Sá, o Dória já se despediu de alguns funcionários do São Paulo no CT da Barra Funda. A situação preocupa muito a diretoria do São Paulo, que tem muita preocupação com o setor defensivo. Nos 3 jogos que tem até a pausa para a Copa do Mundo, o São Paulo vai ter à disposição o Sabino, o Alan Franco e o Osório. E vale lembrar que o Alan Franco está jogando no sacrifício. Tanto ele quanto o Luciano entraram em campo no sacrifício no jogo contra o Milionários. O Alan Franco está se arrastando em campo, entendeu? O bom é que vai ter a parada para a Copa agora, né, para dar uma respirada, mas tem 3 jogos até lá. Botafogo, Boston River e Remo. E preocupa. Já estava preocupando com o Dória. Agora, sem ele, preocupa mais ainda. Entendeu? Então, pediu rescisão e já se despediu dos funcionários, não treinou na quarta-feira, não vai mais jogar pelo São Paulo, né? Agora, realmente, esperar aí essa rescisão de contrato do jogador. Cara, tipo assim, tudo que envolve o Dória é muito ruim, né? A contratação foi muito ruim, né? Jogou mal, sei lá, 99,9% dos jogos que ele jogou. Aí o cara vai sair depois de ameaça para a família. Tipo assim, é tudo muito ruim, né? O contexto, literalmente, é tudo muito ruim aí que envolve essa situação do Dória desde que ele chegou, né? O cara chegou no começo do ano, jogou nada, entregou paçoca, comprometeu e vai sair dessa maneira. Entendeu? Bem ruim essa situação, bem complicada. Agora, a gente imagina que deva ter aí essa rescisão de contrato do jogador com o São Paulo. E, irmão, Sabino, Alan Franco e Osório vão ter que dar conta do recado aí. Né? Enfim, assim, não que o Dória vai fazer falta em relação... se a gente for olhar para a parte do campo, ele vai fazer falta porque ele não tinha nem que jogar, entendeu? Mas o Alan Franco vai ter que jogar no sacrifício esses jogos aí. Né? Até ter a parada e depois você pode contratar alguém, né? Enfim, complicado. Situação muito complicada aí. Vamos aguardar mais notícias, vamos ter mais novidades ao longo do dia, tá bom? Segundo o Fabrício Romano, né, o principal jornalista aí do futebol europeu,
O Atlético de Madrid da Espanha está interessado na contratação de William Gomes para a próxima temporada europeia e já abriu conversas com o Porto. Vale lembrar que o São Paulo tem 20% dos direitos econômicos do jogador e o São Paulo está de olho aí porque São Paulo tem que vender 180 milhões de reais em venda de atletas e o William Gomes, se for vendido, vai render uma baita de uma grana para o São Paulo. E essa grana que o William Gomes vai render, caso seja vendido, essa grana vai para o orçamento de venda do São Paulo. Então, se o William Gomes é vendido, a gente não precisa vender tanto jogador, né? Porque essa grana dele já vai ocupar uma parte importante de orçamento de venda do São Paulo, né? A gente vai ter que vender bastante jogador, né? Porque se você for imaginar aí, cara, para chegar nos 180 milhões, vai ter que vender uma rapaziada. Vai ter que vender uma galera. E a melhor coisa que poderia acontecer para o São Paulo é o William Gomes ser vendido. É torcer para ele ser vendido aí. Né? Porque vai ser uma boa aí para o São Paulo. Tá? Então, vamos ficar aí no aguardo. Beleza, rapaziada? O Massis, presidente aí do São Paulo, deu entrevista para o Gabriel Sá no UOL. Abre aspas. Sempre conversamos e fazemos avaliações. A troca do Crespo foi uma decisão unânime de todos os gestores que estavam no dia a dia do CT da Barra Funda. Não existe arrependimento. Inclusive, a decisão final foi tomada depois de uma ligação ao Muricy, que é um profissional que nos ajuda no dia a dia e tenho plena confiança na escolha. O Crespo teve uma história importante no São Paulo e isso fica guardado. Estamos entusiasmados com a chegada do Dorival. Esse é o nosso foco. Temos que retomar o caminho das vitórias, nos reconectar ao torcedor e reconquistar a confiança deles. Fecha aspas para o Massis, falando que foi uma decisão aí conjunta, né? Todo mundo estava ali no CT da Barra Funda. Falou que não tem arrependimento e falou que a decisão foi tomada depois de conversa, de ligar aí para o Muricy Ramalho, né? O Muricy Ramalho é que assim, o jeito que ele falou, parece que o Muricy deu ali o crivo definitivo para demitir, né? A decisão final foi tomada depois de uma ligação ao Muricy. Tipo assim, ele dá a entender aqui, ó, a gente conversou com o Muricy, aí sim, depois que o Muricy falou, a gente foi lá e demitiu. Como se o Muricy desse o crivo definitivo, pode demitir. Aí eles demitiram. Só que não foi isso que aconteceu, porque o próprio Muricy Ramalho deu entrevista ontem, né? Participou lá do podcast do Arnaldo e do Tirone, e ele falou que não foi bem isso, não. Né? Que ligaram para ele, que perguntaram sobre a escolha do novo técnico, né? Se você for olhar o Muricy falar, é bem diferente o Muricy falando dessa declaração do Massis. O jeito que o Massis falou, parece que o Muricy ali foi quem tomou, né, a última palavra ali para demitir o Crespo. E não foi isso, pelo menos, segundo o que o Muricy falou lá no Tricolaço, né? O Massis também falou sobre a multa do Roger, né? Sobre a questão de tanta multa. Tem a multa do Crespo que mandar embora, agora do Roger. Ele falou o seguinte, abre aspas. O São Paulo atravessa dificuldades financeiras que são muito evidentes. Desde que assumimos o clube, colocamos os salários dos jogadores em dia e acertamos muito débitos anteriores, além de refazer contratos e reduzir custos gerais do clube. Estamos próximos de um acordo com o Roger e devemos reduzir significativamente o valor da multa rescisória para um mês de salário. Existem momentos em que precisamos replanejar a temporada. Enxergamos que a mudança de rota era necessária para alcançar os objetivos do ano. É brincadeira isso aqui, né, cara? Temos os desafios pelo caminho, mas o clube está caminhando de uma forma mais responsável, fechado. É brincadeira isso aqui, né, cara? Tipo assim, o cara deve viver em outro mundo. Ah, não, aqui existem momentos que temos que replanejar a temporada. Né? Os caras demitem o Crespo, contratam o Roger Machado, fala que o cara ia ficar, que não ia trocar o técnico, 24 horas antes do jogo falou que não, vamos ganhar do Juventude, do Fluminense ele vai ficar, aí demite o cara, agora fala isso. É brincadeira, né, cara?